habilidades de professor universitário, escritor e político. Fez também o curso de Economia na Harvard Law School. Dentre suas funções públicas, já foi deputado estadual pelo Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará. Foi também ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no governo Lula e também foi deputado federal. Já foi candidato à presidência da República do Brasil nos anos de 1998 e também em 2002. Está afiliado ao PDT, partido do qual atualmente é o vice-presidente. Com as senhoras e senhores, Ciro Gomes. Boa noite a todos. Estou muito comovido com essa generosidade toda, mas quero organizar aqui os pensamentos, que eu não vim hoje ser simpático, eu já explico, eu vim tentar provocá-los a pensar. Quero cumprimentar, muitíssimo honrado com a sua presença e feliz por ver um líder de uma comunidade acadêmica tão bem carinhado pelos estudantes, pelos professores, e a todos cumprimento na pessoa do professor Dr. Mauro Baez. É um privilégio repartir uma noite acadêmica aqui na sua casa. E nele cumprimento a todos os dirigentes da estrutura central e dos departamentos. Quero cumprimentar aqueles que se esforçaram tanto para que eu tivesse esse privilégio hoje à noite, os amigos, companheiros do Centro Acadêmico de Economia, o Marcelo Costa, presidente, o Cassiano, que representou na mesa, e o meu companheiro Iago, que é ex-membro e agora membro do Centro Acadêmico, e agora me empresta o seu talento, espírito público, na Juventude Socialista do PDT. Iago, muito obrigado pela hospitalidade. Aos meus colegas acadêmicos de Direito, do Centro Acadêmico também, muito obrigado pela presença, cumprimentar toda a militância do PDT, o meu partido de Maringá e de outras regiões aqui presentes, na pessoa do César França, meu amigo. Quero cumprimentar o presidente da Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, Dr. Haroldo Ferreira, o secretário adjunto nacional do PDT, André, coordenador do curso de Economia, a professora Cátia Omoto. É um privilégio, quero logo pedir desculpa porque eu não sou economista. Eu vou falar aqui uma opção de heresias, vocês não dando desconto aí, depois me chama para fazer uma avaliação da prova. Enfim, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas, que é como se dizia antigamente, para não esticar muita conversa. Eu estou encarregado pela organização de conversar consigo ao redor de 50 minutos, ao cabo dos quais eu tentarei responder questionamentos, perguntas, antagonismos, críticas, enfim, livremente. A gente dispensa o reitor, dispensa os professores e ficamos aqui até a hora que vocês acharem conveniente, porque eu estou mesmo com muito prazer. Eu sou do interior do Brasil e quando eu tenho a oportunidade de voltar ao interior do Brasil, a minha alegria, meu privilégio, minha satisfação aumenta. Conheço Maringá há 20 anos. O ministro da Fazenda tinha que escolher um lugar para discutir crédito rural na época e eu desci no jato da FAB aqui para discutir num cinema, que eu não lembro o nome do cinema, mas enfim, tenho lembranças muito respeitosas dessa grande cidade, líder da região aqui no Paraná. Eu estou um pouco rouco, um pouco resfriado, então vão desculpando aí, mas eu não vou falhar não. Eu queria estabelecer uma premissa. Por favor, não me ouçam como possível candidato a presidente. Isso me obrigaria, se eu fosse ouvido como possível candidato, a procurar simpatias, porque candidato precisa de voto, de apoio, de palma, enfim. Mas haverá um tempo para isso. Nós, no Brasil, estamos precisando dramaticamente pensarmos, refletirmos sobre as nossas dores, nossas mazelas, enfim, e não podemos ver isso como uma expressão facciosa. É preciso que a gente celebre, pelo menos nesse ambiente de anarquia, o método. E é isso que eu vou tentar ajudá-los enfim, para abordar o problema brasileiro, nós precisamos ter um método, de maneira que todos os possíveis candidatos ou candidatas deveriam, se essa proposta que eu vou fazer hoje à noite tiver sentido, tiver fundamento, todos deveriam refletir ao seu modo sobre esta questão. Senão nós vamos cair naquilo que tem sido, infelizmente, a tragédia brasileira contemporânea. O que está aí é culpado de tudo, e no caso presente é mesmo, né?
Deixa que eu chuto que se fosse eu, o céu ia descer para a terra e tudo estaria muito bem resolvido rapidamente. Isto é que é a ilusão que nos produz ciclos de grande decepção, que estão comprometendo a confiança, a premissa do sistema democrático. Então, por favor, me ouçam realmente como um mestre, um professor, um estudante que está preocupado e dedicado a refletir sobre o país há 37 longos anos, com uma experiência empírica e com uma experiência que me leva sistematicamente a estudar, refletir, conhecer as inteligências do país. Essa é a experiência que eu quero repartir com vocês. A segunda premissa é que eu não aceito, não consigo aceitar que um país complexo como o nosso, para o bem e para o mal, seja reduzido a essa divisão espúria entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nessa divisão miúda. O Brasil é muito mais complexo do que isso, e se tem alguém interessado nesse reducionismo estúpido, são os coxinhas e mortadelas. Nós somos outra coisa, muito mais complexa, muito mais sofisticada, muito mais desafiadora. Isto dito, eu já, para dar coerência a essa minha fala, eu tenho procurado olhar as coisas do Brasil por um ângulo meio que de história, que permite uma certa distância desapaixonada do objeto do estudo. Então eu estou propondo aos auditórios que me distinguem com a sua atenção, que nós nos remetamos ao longínquo, porém ontem, ano de 1980. Longínquo porque para a juventude que domina esse auditório, isso é muito tempo no passado. Mas sob o ponto de vista do tempo histórico, foi ontem. Ontem, no tempo histórico brasileiro, em 1980, reparem bem, não existia Fernando Henrique e sua banda, não existia Lula e sua trupe. Então, nós podemos refletir sem esses reducionismos, assim, desapaixonadamente por enquanto. Eu sou um apaixonado e haverá hora, e eu sei sempre haverá hora da gente tomar o lado. Mas agora pensemos juntos. Em 1980, o Brasil representava 1% do comércio mundial. Isso é um elemento, vamos dizer, padrão internacional de comparação entre os países do mundo. Tínhamos na data 130 milhões de habitantes. E a China representava 1% do comércio mundial igual conosco. E já tinha naquela data, de 1980, 800 milhões de habitantes. Portanto, relativamente, o Brasil em 1980, ontem, éramos um país muito mais desenvolvido relativamente, muito mais rico relativamente do que a China. Hoje, o Brasil representa os mesmos 1% do comércio mundial e a China representa 12,5% do comércio mundial. Aqui já cabe uma pergunta. Quem tem as premissas de economia política corretas? Nós ou eles? É evidente que eu estou falando de premissas de economia política, não estou falando de copiar a inteligência, de copiar a institucionalidade, porque institucionalidades são intransplantáveis. Nem a dos chineses, nem a dos norte-americanos. Nenhuma institucionalidade é transplantável, porque a institucionalidade deve ser consequência dos embates socioeconômicos, culturais, políticos, ideológicos, no fazer uma nação, que nós estamos aqui para isto. Então não há como copiar as instituições chinesas, mas as premissas da economia política, basicamente, no momento em que vigiu no mundo a ideia única do primado neoliberal, a ideia, na minha opinião, equivocada, de que o laissez-faire, o espontaneísmo individualista das forças de mercado, é quem tem a potência e a capacidade de promover desenvolvimento, revelou-se ideologia de baixa qualidade e nos tem sido vendida até hoje como ciência boa. Felizmente, a crise de 2008, devastadora como foi, no epicentro do ideário neoliberal, que é os Estados Unidos, com a sua extensão instantânea na Europa, praticamente eliminou no mundo toda e qualquer defesa mais orgânica, mais respeitável, desta modelagem de economia política. Cabe, naturalmente, respeito aos que pensam diferente de mim aqui, que eu faça um parênteses. Eu não estou abominando a iniciativa privada, o mercado, de forma nenhuma. Eu já acumulei vivência suficiente para saber a importância estratégica para a humanidade, a importância histórica para a humanidade que a iniciativa privada representa. Que as forças do mercado, no seu entrechoque competitivo, desoligopolizado, podem e fizeram para a história da humanidade.
Porém, não há experiência humana, eu sustento para discutir, haverá ocasião hoje aqui de novo, que não há também nenhuma experiência de desenvolvimento que demita os Estados nacionais de um papel estratégico indispensável e insubstituível. Ele pode ser traduzido por qualquer retórica, ele pode ser traduzido por qualquer institucionalidade, mas sempre por detrás do experimento civilizatório exitoso, nós vamos encontrar Estados empoderados, em convergência estratégica com o empreendedorismo privado e com uma universidade capaz de fazer as respostas técnico-científicas para o desafio do desenvolvimento, que, como todos sabemos, não é só crescer a economia, é produzir qualidade de vida, é banir a selva e a anarquia que nós brasileiros hoje, por exemplo, estamos obrigados a viver em todos os lugares do país. Fecha esse parênteses. Então, repare bem, se a China e o Brasil partiram na mesma data, da mesma posição, com populações relativas muito diferentes uma da outra, e se nós estagnamos em 1% do comércio mundial e eles estão em 12,5%, a gente já começa a ter um certo critério. Cabe uma pergunta: o que aconteceu? Vamos para o Brasil. O que aconteceu com o Brasil? O que aconteceu com o Brasil é que de 1980 até hoje, nós estamos crescendo em média, e repare bem, de novo sem espancar ainda Fernando Henrique e sua banda, Lula e sua trupe, né? Nós estamos crescendo em média 2% ao ano. 2% ao ano são infimamente insuficientes para as necessidades estratégicas de um país que durante este mesmo período levou a chibatada da competição global, obrigando-se a ganhar produtividade de forma selvagem em certos momentos, basicamente trocando gente por máquina. Então repare bem, uma máquina colheitadeira que substituiu os homens aqui no interior do Paraná na soja, mata 76 empregos. Eu não estou dizendo que isso é ruim, ao contrário, isso é uma tendência absolutamente irresistível. Mas a economia brasileira, se não cresce, ela não tem a oportunidade de retreinar esse homem, essa mulher, e de reinseri-lo no mercado de trabalho. Mas, mais dramaticamente, esta é uma economia que ainda hoje coloca no mercado de trabalho, por ano, algo ao redor de 2 milhões de rapazes e moças. Vocês, por maioria esmagadora. 2 milhões de rapazes e moças chegam por ano ao mercado de trabalho. E o Brasil hoje está com a seguinte situação: por não crescer, com suficiência para incorporar os ganhos de produtividade e com suficiência ainda menor para incorporar os jovens. Hoje nós somos 14 milhões e 300 mil brasileiros desempregados. Já somos 9 milhões os brasileiros empurrados para a informalidade, para o biscate, desorganizando a vida nas cidades, sofrendo repressão e sendo empurrados para a violência explícita, para a droga, para a marginalidade. Entre os jovens, o desemprego aberto no Brasil hoje é de estonteantes 27%. Mais de 1 em cada 4 jovens brasileiros estão enfrentando a luta do dia a dia e a humilhação de bater de porta em porta procurando uma oportunidade para trabalhar, para ajudar em casa, para se libertar do orçamento constrangido das suas famílias, por média, e voltam para casa decepcionados diariamente e ligam a televisão e dali vem a notícia infame da deterioração generalizada do processo político brasileiro, do processo do coletivo nacional brasileiro. Isto é explosivamente perigoso e nós não podemos mais adiar o debate sobre essas questões. Agora cabe aí um silogismo, de novo. O Brasil era 1, com a China 1, a China 12 mais 1. O que aconteceu? Nós crescemos em média 2% ao ano. E agora cabe perguntar, por que nós crescemos tão pouco? E isso nos remete a refletir sobre a origem dessa estagnação econômica crônica que eu sustento é o que nos impõe hoje a percepção da realidade. O Brasil, em 1930, anteontem, ainda sob o ponto de vista dos tempos históricos, nós estamos falando na quarta década do século XX. Portanto, anteontem. O Brasil, em 1930, era rigorosamente nada sob o ponto de vista de excedentes econômicos. O Brasil vivia da agricultura primária de subsistência
e extraía seus excedentes do café aqui para baixo, que é o que coloniza o Paraná, por exemplo, e da cana-de-açúcar lá para cima. O resto, absolutamente não éramos expressivos em nada, não tínhamos indústria de coisa nenhuma. Ali um pioneiro como Matarazzo na indústria têxtil, o Delmiro Gouveia na indústria têxtil e mais nada. Nesta data, nós resolvemos estruturar no Brasil um projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa quer dizer uma coisa e cada palavra dessa exige um posicionamento, uma militância e um conjunto a elas conexo de conflitos. Mas eu vou passar telegraficamente em homenagem ao seu tempo. Em 1930, nós tomamos a deliberação de fundar uma burguesia nacional e criar para ela a tarefa de modernizar a economia do Brasil. Modernidade econômica, na data, era símbolo instantâneo, hoje não é mais tanto, né, de indústria. Então, nós copiamos, baseado na experiência extraordinária do keynesianismo aplicado ao New Deal dos Estados Unidos, no Plano Marshall, que recuperou a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, no exercício da mesma matriz de economia política do general MacArthur na recuperação do Japão, e que encantou o mundo. Era uma convergência absolutamente estratégica de Estado nacional empoderado, de empresários e empreendedores convergentes com o novo consenso, com a tarefa, né, consensada, e com uma universidade crescentemente ativa no engajamento de produzir as soluções técnico-científicas que essa empreitada audaciosa que a humanidade queria vivenciar pedia, em cima dos espasmos ali de revolução industrial lá no século XIX da Inglaterra. Este foi o turbo capitalismo industrializante que nós vivenciamos. E nós então copiamos esse modelo, tropicalizamos esse modelo e aqui tomou o nome de nacional desenvolvimentismo. O nacional desenvolvimentismo, basicamente, eu vou ser, com mil perdões dos professores, telegráfico, porque o tempo ruge, né, como dizia o meu conterrâneo lá de Sobral, o tempo ruge. Né? Então, basicamente era o seguinte: nós íamos industrializar o Brasil, o mapa da indústria brasileira era a substituição de importações, ou seja, tudo que a gente comprava do estrangeiro com grande volume, revelava no mercado do Brasil que valia a pena a gente explorar, fazer um industrial brasileiro fazer esse negócio aí. Para que isso acontecesse, pisando no pé de um competidor já maduro, estrangeiro, nós montamos uma redoma protecionista. E a premissa desse modelo, que a gente precisa conhecer para entender o contemporâneo problema nacional do Brasil hoje, é que nós tangenciamos a tarefa de construir capital doméstico. Porque o que sustenta êxito civilizatório é a dinâmica de consertar um alto nível de poupança doméstica. O capital que segura desenvolvimento é o capital que se faz em casa. No Brasil, a gente, porque isso importa em conflitos políticos graves, e nós temos uma estrutura plutocrata desde sempre, herdada do escravismo, e que vai depois, enfim, para os oligopólios, etc., até chegar na plutocracia rentista, que segue sendo uma ínfima minoria que manda no país e suga suas energias todas. Voltaremos ao assunto antes do final dessa reflexão. Então, para não nos dar a tarefa arriscada e dura de fazer na política de construir poupança em casa, nós resolvemos financiar essa estratégia de desenvolvimento tomando dinheiro emprestado do estrangeiro. Na data, até tem um atenuante. Por 3 décadas, ao longo, especialmente da década de 50, 60 e 70, o Brasil tomou dinheiros muito baratos, de muito longo prazo lá fora. Então, pensarmos do tempo, qual é o erro, né, de eu tomar aqui $1 bilhão emprestado, com 3 anos de carência para começar a pagar, 12 anos de prazo para pagar em prestações, e eu pego esse dinheiro, $1 bilhão, e abro uma companhia siderúrgica nacional, ou abro uma Petróleo-Brás, e quando esse investimento amadurecer, 4, 5 anos depois, o faturamento de um ano já paga o que eu ainda tenho mais 12 para frente para pagar. Então, danaram tomar dinheiro emprestado de longo prazo e barato e abrir Brás, né? Petróleo Brás, eletricidade Brás, telefone Brás, estrada Brás, aço Brás e essas coisas todas que nós vimos o país produzir. A outra premissa que vale a pena recuperar para entendermos o Brasil de hoje, aliás, tudo que eu estou falando aqui é para entender o Brasil de hoje, era que os ciclos tecnológicos não tinham tanta centralidade no produto ou serviço que tem hoje,
e também se sucediam com muita paciência e lentidão. Então a diferença entre uma linha de montagem de um Volkswagen, que o Brasil trouxe da Alemanha para produzir o primeiro carro aqui, e o carro contemporâneo que estava circulando em Frankfurt era quase nenhuma. Nós pegamos lá uma linha de montagem de 15 anos, já trouxemos para cá, e o Fusca que saía dessa linha de montagem reciclada da Alemanha era mais ou menos o mesmo Fusca que estava com a linha de montagem nova da Alemanha circulando nas ruas da Alemanha. Pois bem, esse modelo, mil perdões mais uma vez, resumindo, que é muito mais complexo do que eu faço aqui por economia de tempo, esse modelo produziu o Brasil que temos aí fora para o bem e para o mal. Para o bem, produzimos a 15ª economia industrial do planeta. Eu gosto de chamar a atenção desse número, porque em tempos depressivos, especialmente sobre os jovens brasileiros, a gente fica desacreditando. Será que o país tem chance? Será que isso aqui não é um ajuntamento sem jeito e tal? Não é não. O Brasil, quando coesionou-se ao redor de um projeto compreendido pela maioria, ou pelo menos hegemonizado moral e intelectualmente, né, pelos nossos dirigentes, o Brasil saltou do nada para virar a 15ª economia industrial do mundo em 3 décadas e meia. Isso é um fenômeno que prova que não há defeito genético na nação brasileira. Nós somos uma nação que assustou o mundo. Chamamos a atenção do planeta. Somos uma das 3 mais sofisticadas experiências de desenvolvimento capitalista e industrial da história da humanidade. Porém, este Brasil que temos aí fora para o mal, também é produto deste modelo, de algumas imprudências, de algumas impossibilidades, talvez, de previsibilidade, mas basicamente eu chamo a atenção de algumas coisas. A primeira, a superurbanização forçada e imprudente sem planejamento. O que acontece? O Brasil, que era 82% rural quando começa esse projeto, vira em 30 anos 80% urbano, colapsando a vida nas grandes cidades, como a gente conhece até hoje, as sequelas disso, né? E, em segundo lugar, o Brasil imaginou, não é, que a proteção permitiria que você fizesse um preço CIF uniforme, de maneira que você sediaria a planta industrial do país ali no Sudeste, que não é por maldade, fica meio caminho entre o Sul e o Norte, né? E dali, com o preço CIF uniforme, dado que era estatal, a gente ia vender a chapa de aço em Fortaleza, em Manaus e em Curitiba pelo mesmo preço, permitindo que a verticalização desejada acontecesse em todos os lugares. Isso também se revelou muito gravemente equivocado, e isso produziu, como pior das sequelas, a economia piormente distribuída das economias organizadas no planeta. Deu uma melhoradinha, está piorando gravemente de novo, mas o Brasil segue sendo, de todas as economias organizadas do mundo, a de pior distribuição de renda, a pior concentração de renda do planeta. E este modelo, ao produzir simbolicamente essa contradição, o Brasil para o bem e para o mal, morreu. E ele morreu na data, vou arbitrar, que é 1980, para a gente fazer um raciocínio contínuo com o que eu introduzi aqui. Ele morreu basicamente por alguns fatores, mas 2 saltam aos olhos para nós entendermos a contemporaneidade dos nossos desafios presentes. Primeiro, sabe aquele dinheiro de longo prazo e barato que a gente tomava emprestado para financiar nosso dinheiro? Não existe mais. Virou smart money, dinheiro eletrônico, com a garotada operando como quem joga videogame lá em Wall Street. Bilhões de dólares saem daqui para lá, destroem balanço de pagamentos, arbitrando ganhos de curtíssimo prazo worldwide, ou seja, mundialmente, porque na hora que nós estamos dormindo, daqui a pouco, depois do bar, naturalmente, né, vai ter o barzinho depois do bar que a gente for dormir, né, eu tomo Coca-Cola. Aí mente. Aí o cara pega essa gravação aqui, mete na televisão e me ferra. Mas tudo bem, faz parte. Eu não quero ir para tanto nenhum sendo hipócrita. Então repare bem, essa contradição, né? O dinheiro vira smart money e a gente fica com a perna quebrada, a direita. Aí a perna esquerda, os ciclos tecnológicos começam a se superar e a impor uma tal centralidade em produtividade, em aprazabilidade, que monopoliza a decisão do consumo. De maneira que não queremos mais saber, nem consideramos a possibilidade de comprar uma coisa mais anacrônica, mais atrasada,
para beneficiar o nosso comunitário, porque nós estamos bombardeados com a notícia do último estágio de domínio tecnológico, setor a setor, e a ele estamos equivocadamente sendo induzidos a referir nossa busca pela felicidade. Eu volto a essa rápida tese aqui já já. Então, morreu o financiamento e morreu a ideia vã de que nós íamos produzir da agulha ao avião passando pelo computador, porque os ciclos tecnológicos não tão centrais e eram lentos na sua sucessão, então nos permitiria alimentar essa ilusão. É como quem considera uma grande vantagem terminar uma maratona. Não é toda maratona é assim? Parte um monte de gente, né? E aí chega ali uns 20 ou 30 ou 40, chega uma hora na frente, e os últimos 30 que vão chegar 2 horas depois acham-se muito valorosos, e são mesmo. Eu não dou conta de fazer um décimo daquilo, né? E eles fazem 42 quilômetros. Então a gente saía atrasado, mas chegava mais ou menos no mesmo lugar e passávamos um tempo contemporâneo. E aí é o seguinte, quando isso acontece, o modelo rui explosivamente. E aí nós brasileiros, onde estamos nisso para observar o assunto, nós estamos como uma ditadura. E aí nós outros, que eu já estava na cena, eu era começante, militante do movimento estudantil, e depois com 24 anos me candidato a deputado estadual, e a gente estava então com a necessidade de celebrar um consenso. E esse consenso era para a restauração da democracia. E esse é o primeiro dos grandes incêndios que atrapalharam o Brasil de refletir estruturalmente sobre o seu destino. E não é para menos, a vida é dura, a vida real é assim mesmo. Como é que a gente ia dourar a pílula, né, se a gente queria culpar os militares de tudo? Não interessa se mudou o financiamento, se teve uma crise de juros nos Estados Unidos, se houve um choque de petróleo, não interessa. A culpa é da ditadura, devolva a democracia que a gente resolve o problema. Nos juntamos todos, e para nos juntar todos, dos liberais democratas à outra esquerda, nós tínhamos que celebrar rasíssimo esse consenso possível. E o rasíssimo consenso possível deformou uma parte importante da elite dirigente contemporânea, por isso que eu falo que isso é ontem. Então nós nos acostumamos a fazer raso o debate político a partir de algumas coisas compreensíveis na data. Então o que a gente podia ter de acordo entre um Teotônio Vilela, conservador, latifundiário, liberal, mas porém democrata, e quem era a outra esquerda no Brasil? Nem tinha na data. Vamos dizer que era o cara do PSTU da época. Todos juntos, a gente conseguiu o seguinte proeza. Anistia, eleição direta, constituinte. Pronto. Isso nos unia, não tinha debate nenhum. Eleição direta, constituinte, anistia, e acabou. Anistia, eleição direta. Aí o problema econômico e a questão do ciclo tecnológico e o colapso do financiamento. Irmão, bota a democracia de volta que vai dar tudo certo. Ganhamos a parada. Por isso é outra coisa que eu quero dizer à juventude. A minha geração acredita no milagre da política. Porque nós ganhamos todas. Hoje, a gente olha para trás assim, mas gente morreu, gente foi torturada, muita gente foi exilada. E agora nós estamos com medo de quem? Do Michel Temer, do Eduardo Cunha? 50% deles já estão na cadeia e 50% a caminho. Então, é preciso acreditar que é possível esse milagre se a política se souber o que quer fazer. Esse é um parênteses que eu preciso fazer em momentos que eu sinto a população meio deprimida, meio descrente, generalizando o mau exemplo e tal. E nós ganhamos todas, não foi 1-2, não foi 4-3, 4-2, 4-1. Nós ganhamos de 5-0, todas. Porque sabíamos o que queríamos. Porém, a mesma síndrome, né? Quando a gente... Aí tem uma tragédia brasileira, que é a Grécia é aqui, né? Sofre por isso. Se escrevesse isso, eu vou dizer sofre, agora tu pegou pesado. Né? Não dá. A tragédia da gente eleger o Tancredo Neves e ele morrer antes de uma posse e o vice seu Sarney. Essa parte da sociologia, a economia política, não explica. Isso aí simplesmente foi uma tragédia que se o Sófocles tivesse escrito lá na Grécia, como eu diria quem foi ele agora exagerou. Isso é possível. Pois bem, aí com o Sarney a degringolada e o custo mais incorrente. Obrigado. Família, vai bem? O custo mais incorrente do colapso do velho modelo é que nós tivemos um processo patológico, doentio, de financiamento da nossa economia, do setor público.
e logo mais setores importantes da iniciativa privada aprenderam isto de se financiar com a inflação. Porque no mundo inteiro, e isso para os estudantes de economia aqui de Maringá, leiam tudo o que tem que ler, os manuais internacionais, a ciência é universal. Leiam Keynes, leiam Hayek, leiam tudo. Mas, pelo amor de Deus, olhem para a realidade com os seus próprios olhos. Porque o Brasil tem peculiaridades que não há um paper internacional que seja capaz de refletir sobre isso. Por exemplo, a inflação. A inflação no Brasil não era uma doença da moeda contra o qual logo se levantam consensos e rupturas políticas. A inflação no Brasil, pela invenção absolutamente tropical e macunaímica da correção monetária, virou uma negociada. Eu era governador do Ceará. A inflação chegou, no meu tempo, a 84% no mês. Eu, quando entrei, eu vi aquela macaquice, o que é que eu fiz? Botei a inflação para jogar para mim. Como? Criei por lei uma conta única, hospedada por determinação legal no banco público, virei imediatamente o maior correntista do banco e eu obriguei que o banco me desse, portanto, a maior taxa que ele tivesse de aplicação. Todas as minhas receitas estavam indexadas diariamente, sendo corrigidas. Chamei os funcionários que viviam em greve, confusão, briga, diabo, revolta, e fiz um grande acordo de reajuste trimestral com 100% de reposição da inflação. Ou seja, a minha principal despesa ia se atualizar de 3 em 3 meses. E a minha receita era indexada diariamente. Eu ganhava 20, 25, 27% ao ano, em média, do meu governo, de receita financeira. Que dia que eu queria que acabasse a inflação no Brasil não for uma sólida convicção ideológica. Tocou para mim ajudar a acabá-la como ministro da Fazenda, lá do grande brasileiro, Itamar Franco, ajudei a fazer o real. Mas como os governos, os bancos, os supermercados, porque não precisavam mais ter estrutura de custo, de comparação, de rentabilidade, bastava girar e botar o dinheiro no overnight, nos juros brasileiros, que cobriam a inflação de 70%, 50%, 25%, 28%, e os truques loucos com que nós tentamos enfrentar isso sem resolver o problema estrutural. Pois bem, a inflação foi a outra emergência. Então nós todos, agora o PT já sai, o PT nasce e o PT já não entra no consenso do enfrentamento da inflação. O PT fica contra o Plano Real e eu cansei de dizer para o Lula, olha, isso aqui não é um truque, isso é uma coisa bem intencionada, precisa de muitos reparos, muitas adaptações, mas isso veio para ficar. Pede então os economistas para estudar o experimento da Polônia, de Israel, da Argentina, para ver que isso agora é para valer. Isso é um truque para a eleição, tá bom. E aí o que é que acontece? Toda a nossa energia vai de novo para o incêndio conjuntural da inflação. E vem o Plano Real. O Plano Real é um truque, muito bem feito, mas um truque. Porque ele não trata do projeto de desenvolvimento, ele não trata do problema estrutural da economia brasileira com os escombros do velho nacional desenvolvimentismo. Ele apenas enfrenta a febre, e enfrenta de forma muito capaz, muito competente, criando uma lógica que os economistas fica fácil de entender. Você anuncia que vai criar uma moeda nova, e todo mundo diz, ok, esse filme eu já vi. Você diz, não, agora é para valer. Como é para valer? Todos disseram que era para valer. Isso aqui é uma homenagem aos estudantes de economia. Estou reduzindo o Plano Real, que de fato é um truque muito bem feito, muito imaginado. Não quer confiar? Não, pois eu vou trocar o real por $1. Aí isso agora brincou, pegou pesado. Não, espera um pouquinho. Quem duvidar, traga o real para a troca. Criamos uma moeda indexada a câmbio. Isso é para entender o que está acontecendo hoje. E para isso nós tínhamos que elevar a taxa de juros nas estratosferas, para atrair, na data que o Brasil estava meio fora do mercado internacional, uma montanha de dólares a qualquer preço e custo e prazo para bancar a tentativa de corrida contra o real nascente, que eventualmente aconteceria. De fato, começou a acontecer e nós tínhamos os dólares de curto prazo, quebramos alguns especuladores e aí conseguimos a proeza de fazer o real ser confiável como uma moeda conversível ao par com o dólar. Só que, evidentemente, não tem economia para isso, não tem produtividade para isso, não tem estrutura para isso e tal. E aí vem a popularidade fácil, o Fernando Henrique senta em cima do truque e resolve bancar dessa popularidade sem mexer nas estruturas e quebra o país 3 vezes, dá cabimento à passagem do Lula, o Lula entra, pega o câmbio ao que seria equivalente hoje a R$ 9,20,
e evidentemente de forma muito conservadora, como ele administrou, trouxe o câmbio para entregar para Dilma a 1,75. Isto enriqueceu relativamente a população e deu a ela um estímulo ao consumo, de novo insustentável, e de novo a popularidade generosa do nosso povo faz o Lula trocar um projeto de país por um projeto de poder e sustenta esse ciclo de consumo, de novo, popularizante, só que um pouco mais longo do que o Fernando Henrique, baseado também nos preços explosivamente altos que aconteceram pela única vez na história dos produtos tradicionais brasileiros. Só para vocês terem uma ideia, quando o Lula entregou para Dilma o poder, o Brasil estava vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada de minério de ferro por $38. Quando o Lula entregou para a Dilma o poder, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma foi derrubada pelo golpe, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por $30. E aí nós chegamos então ao tempo presente. O Brasil hoje está proibido de crescer, como a evolução dessas coisas, da gente ter um problema estrutural e temos todas as nossas energias sendo utilizadas para pagar emergências, a emergência da democratização, a emergência da inflação, aí o ciclo de consumismo populista insustentável que o Fernando Henrique fez para se reeleger e depois quebrou o país, deu passagem ao Lula e o ciclo de consumismo insustentável, popularizante que o Lula fez, baseado numa regressão da taxa de câmbio, eu explico isso já para vocês, e no preço artificialmente alto das commodities. Quando a Dilma assume, os preços das commodities despencam, aquele câmbio estava baixo demais e a Dilma quis sustentar o padrão de consumo felicitante, popularizante que o Lula fez, quebrou o país. E deu-se a possibilidade de um golpe de Estado, que só foi possível porque antes ela se desconstitui na rua, porque houve o mesmo filme. Olha o filme como é. 1999, janeiro. Fernando Henrique tinha mistificado o povo brasileiro para a reeleição. Eu fui candidato a presidente, anticandidato em 98. Só para a gente não ter ilusões. A mídia brasileira, manipulada pelo Fernando Henrique, não fez nenhum debate. Então a mim ninguém me engana. Em 98, a maior democracia eleitoral do mundo teve uma eleição e não houve nenhum debate. Nem Globo, nem Manchete, nem Record, nem nada, nem aquilo, nem Estadão, nem Jornal do Brasil, nem Globo, ninguém. Nenhum debate. Por quê? Porque eu estava na área. Eu tinha ajudado a fazer o real e o Lula tinha ficado contra o real. Então, se eu entro dizendo, espera um pouquinho, você está dizendo que o Lula é contra o real, o problema é seu. Eu ajudei a fazer o real e você está quebrando o Brasil. E vou explicar para vocês, presta atenção aí, pá. Ele sabia que eu ia tirar a máscara dele e provocaria provavelmente o segundo turno e votaria no Lula no segundo turno. Ele sabia disso, manipulou e tal. Pois bem, acaba a eleição de 98, janeiro de 99, quebrou o Brasil. Como é que quebra o Brasil? Quebra assim, você desvaloriza a moeda. Os economistas, os estudantes sabem, mas me permitam explicar para quem não é iniciado nessa área. Ninguém compra dólar, o povão não compra dólar, a gente não compra dólar, mas todos os preços relativos de uma economia moderna, integrada como a nossa, muito obrigado. Não vai ler? Se eu vou perguntar pela família, eu vou repetir a brincadeira do mundo. Vai pro bar depois? Ou o marido, naturalmente. Já desse tá bom. Então a gente não compra dólar, mas nós descobrimos que os preços são todos sensíveis a dólar na economia moderna. Então repara, a gente não compra dólar, mas eu estou repetindo onde me dão atenção. A gente come pão e pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz com suficiência trigo. Então, para ter pão e pizza, nós precisamos comprar trigo do estrangeiro e pagamos com dólar. Todas as compras internacionais, só a única moeda de custo internacional é o dólar. Se eu precisava, por exemplo, no fim do governo Lula, de R$ 1,75 para comprar um dólar de trigo, e quando a Dilma cai, eu precisava de R$ 4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o preço do trigo sobe, o preço do pão e da pizza sobe, e eu começo a me sentir traído, porque aconteceu depois da eleição. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. O ônibus, o principal insumo da passagem é diesel. E o Brasil tem essa política imbecil de exportar petróleo bruto barato e importar derivados em dólar caros. Então, o diesel é trazido do estrangeiro e paga em dólar.
Então eu precisava de R$ 1,75 para comprar $1 de diesel, quando o Lula entregou para a Dilma. Quando a Dilma cai, ela precisava de R$ 4 para comprar o mesmo $1 de diesel. Resultado, o preço da passagem sobe. Lembra do 0,20 em São Paulo, as primeiras grandes manifestações que aconteceram? Aquilo não é só por causa do 0,20, é porque todos os preços relativos da economia explodiram por uma desvalorização cambial. E olha o filme, o Fernando Henrique mente na véspera da eleição, ganha a eleição, desvaloriza o real, ataca com taxa de juros, o que é uma estupidez você enfrentar um preço relativo inflado por câmbio, e como se fosse excesso de demanda, né? E aí vem desemprego, carestia, não sei o que, papapá e tal, da sua crise política. Olha o filme, janeiro de 99, Fernando Henrique quebra o país, todos os mesmos sintomas, o PT cria um movimento fora FHC e o Lula assina um pedido de impeachment de Fernando Henrique. Ele disse, meu irmão, não faça isso. Remédio para governo ruim não é impeachment, porque uma hora dessa um de nós vai para o poder e esses caras vão querer derrubar a gente. A gente não pode ficar usando esses remédios vulgarmente e tal. Ah, lá vem tu com tua saudade do Tucano, não sei o quê. Que eu ajudei a fundar lá atrás. Meu Deus, mas tudo bem. Eles aqui mudaram, não fui eu. Eles aqui mudaram. Bom, e aí o Lula leva um pedido de impeachment, e esse pedido de impeachment é recebido pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer. Você acredita? É muito farsesca a história brasileira. Aí qual é o filme com a Dilma? A Dilma ganha a eleição na marquetagem, não politiza essa queda do preço das commodities, não politiza a taxa de câmbio insustentável que ela recebeu do Lula, não politiza a ideia de que o consumo não ia se manter no nível que estava por essas grandes intervenções internacionais, por primeiro, e por as intervenções locais, e promete o oposto. Aí, no dia seguinte que ganha, desvaloriza a moeda 42% em 60 dias, atira com taxa de juros, chama o Levy, inacreditavelmente, que é quinto escalão da plutocracia. Ela achou que é cooptar a plutocracia trazendo o Levy, cuja experiência anterior tinha sido quebrar o Estado do Rio de Janeiro. Então quebrou o Estado do Rio, venha para cá, está precisando de alguém para botar aqui uma pimentazinha na crise brasileira. E aí, resultado prático, pedido de impeachment, que é só que agora deles, com a proteção da grande mídia, com a proteção da plutocracia, etc, etc, tomamos e a jovem democracia brasileira é interrompida. Por que que isso está acontecendo? E caminho para a conclusão, que acho que já desabusei demais da paciência. 3 razões impedem o Brasil de crescer. Se eu tiver razão, o futuro do país a partir de hoje tem que ser discutido ao redor dessas causas. Porque, repare bem, a grande tarefa é o diagnóstico. Se o médico faz o diagnóstico correto, a terapêutica meio que salta aos olhos, né? A informação da terapia pula. Que tipo de remédio depende basicamente do acerto do diagnóstico. E hoje, o que é que nós temos como diagnóstico? O grande diagnóstico destes loucos é que a tarefa do Brasil é consertar a confiança internacional para que aquele velho dinheiro de longo prazo e barato volte para financiar a nossa tragédia. Como é que é? Tá. Então, toda a lógica é germinar o que for possível e o que não é tolerável para recuperar a confiança. Isto nunca aconteceu na história da humanidade. Deixa eu só ter clareza para vocês, e quando a pessoa usa a palavra nunca, está se arriscando a ser desmoralizado. Eu ando provocando. Tá? Yale, Harvard, MIT, Paris, Sorbonne, Oxford, London School of Economics, eu não sou economista. Provocando. Qual é o lugar do mundo que conseguiu investimento direto estrangeiro por ganhar confiança em função de trajetória de dívida interna? Simplesmente não há essa experiência internacional. Então, repare, toda a lógica dessa turma, e na verdade isso é uma máscara, porque o que eles precisam é gerar excedentes para botar no saco sem fundo da dívida, porque esta sim, a dívida pública brasileira está saindo de controle. Com o Fernando Henrique, ela saltou de 38% para 78% do PIB em 8 anos e deu-se a ruptura. Com o Lula, com superávites monstruosos, sem precedente na história da humanidade,
a dívida como proporção do PIB caiu de 78% para 55% do PIB. Com a dona Dilma, essa dívida saiu de 55% para 75% do PIB e derrubaram-na, e com o temerário aí, ela vai a 85%, não tem conversa. E para quem sabe da vida como eu, repare, isso é o problema. Então, qual é a razão? O Brasil hoje está proibido de crescer. Primeiro, porque essa longa trajetória de juros altos colapsou o passivo das empresas privadas. As empresas privadas brasileiras não estão só elas quebrando. Há uma quebradeira generalizada e saída do Brasil das multinacionais. Portanto, esse papo furado de ganhar confiança, na base de lambança, de conversa mole, só para transferir dinheiro de quem trabalha e produz para o setor financeiro e para as 10 mil famílias abastadas que vivem disso no país. Segunda razão, o colapso das finanças públicas. Então, o Brasil está hoje com um desequilíbrio estrutural basicamente causado por dois fenômenos, ambos agravados na atual quadra de reacionarismo estúpido que nos governa. Primeira razão, a explosão do endividamento do setor público. E todo qualquer tostão que se gaste para confrontar a dívida, seja não abatendo o principal, é gasto corrente, igual papel higiênico da universidade, igual gasolina do carro da polícia. Pois bem, o Brasil, em plena depressão econômica, está com a taxa de juros mais alta do planeta, inflando de forma absolutamente explosiva o custo da dívida. Esse ano, o déficit primário vai ser perto de 150 bilhões de reais, e o vencido vai ser 480 bilhões de reais, que nós não temos centavo para pagar. Somos dois, nós estamos começando a nos aproximar de uma rolagem de R$1 trilhão por ano. Trilhão, vamos começar a ouvir falar em R$1 trilhão. Tudo sem fundamento, a pretexto de combater a inflação, num país que está com 30% de capacidade instalada ociosa. Segunda razão, a receita pública está despencando por conta da depressão econômica, por conta de um conjunto de desonerações para os de cima, dispensa de cobrança de imposto, as receitas estão despencando. Resultado prático, nós estamos talvez na pior agonia fiscal desse período de depressão. E aí cabe aqui um parênteses em homenagem ao magnífico reitor e a sua palavra inspiradora, de que a luta para acomodar esse estresse de despesas correntes em alta e receitas correntes em baixa é uma luta de conflito distributivo. Então, os demagogos, eles imaginam claramente aonde vão cortar. Os demagogos, os reacionários, os que não têm compromisso estratégico com a sorte da comunidade e com o futuro, isso é uma abstração intolerável para o demagogo, o futuro. Eu quero é aqui agora. Né? O que faz então? Pega a universidade. Aproveita que a universidade